você que é um cara que trabalha com justiça social, você se depara com uma pessoa oprimindo o pobre em nome de Deus, você simplesmente sai pela lateral e já era? Não, o evangelho denuncia essas pessoas. Então, mas a partir da hora que ele detém, porque foi uma luta de Lutero, a partir da hora que o líder detém essa verdade, por exemplo, a sua esposa ensinando a alfabetizar, se ela é uma pessoa maldosa, ela pode transformar uma palavra para alguém que não sabia nenhuma, transformar essa palavra em algo totalmente deturpado, Não, eu sei. distorcido. Isso é muito aberto. Mas assim, eu posso ir de encontro a um conflito de denúncia e denunciar alguém. Posso fazer uma denúncia, se isso tiver resultado. Ou eu viro um dentre esse grupo gigante que está falando que as pessoas estão errando. E nada se resolve. Muitas pessoas estão enganando e continuam enganando. Ou eu ensino as pessoas a lerem. E lendo, elas vão ser transformadas. Né? Sim. Lendo, elas vão ser transformadas, elas vão ter a vida transformada. Porque leitura e educação transforma a pessoa. Você descobre a verdade ouvindo, lendo, praticando, aprendendo coisa nova. Então, assim, eu escolhi o caminho da educação porque eu vi que esse caminho é um caminho que dá muito mais resultado a longo prazo. Eu transformo você. Imagina que você abre uma maçã e você vê que a maçã tem 4 sementes. Você consegue saber quantas sementes tem dentro de uma maçã. Mas quantas maçãs vão vir através de uma semente, você não calcula. Então eu prefiro, ou eu invisto o meu tempo transformando pessoas, ou eu fico na arquibancada gritando, juiz ladrão. Eu posso ficar gritando, Luiz ladrão. Ou eu posso simplesmente denunciar você diretamente. Eu faço isso. Mas eu não quero ficar na arquibancada gritando Luiz ladrão. Eu alfabetizo uma mulher e aquela mulher tem a vida transformada. Os seus filhos vão passar aí na escola e um desses meninos vira um presidente do Senegal. Dentro dessa visão que eu criei. Ele vai descobrir que a importância de ser alfabetizado é muito grande porque a mãe dele foi alfabetizada. Então o índice de analfabetismo do Senegal pode diminuir no governo desse cara. O grande problema desses investimentos a longo prazo é porque a gente detesta investir a longo prazo. Sim. A gente quer ver fruto. Né? A gente quer ver fruto. A gente quer ver o agora. Né? Eu disse recentemente na igreja que tem um provérbio árabe que diz que quem planta a tâmara não come da tâmara que plantou, porque a tâmara leva 80 anos para dar fruto. Você comeu tâmara. Eu comi tâmara agora no mercado de São Paulo, no mercado público de São Paulo, com um moranguinho dentro. Só que o problema é, alguém plantou para mim. Me morreu. Se eu não plantar, outras pessoas não vão comer. Então, eu preciso... e eu lembro de Jesus, e aí eu sigo Jesus. Jesus denunciou. Mas ele se mexeu. O movimento de Cristo foi muito mais efetivo, porque a gente está conversando hoje porque ele se movimentou. Se ele tivesse desistido, a gente não estaria hoje falando sobre isso, a gente estaria falando sobre futebol, sobre outro tipo de coisa. O movimento do Jesus professor foi muito mais eficaz do que do Jesus político. Se ele tivesse assumido Israel, Jerusalém, tinha dado errado. O que é que o pessoal tá? Qual era a expectativa do pessoal no caminho de Emaús? O homem foi embora. Olha, o cara, nem você não sabe não, falando para Jesus, só você não sabe o que aconteceu, porque todo mundo tá sabendo que o cara vazou, e aí o cara que ia derrubar o Império Romano, assumiu o poder e governar a gente. O cara sabia fazer isso, mas ele disse o quê? Vou sair da arquibancada, junto da galera que fica gritando Luiz, juiz ladrão, e vou ser professor, porque a educação transforma. Rabi, mestre. Ele era professor. E por isso que hoje a igreja protestante tem muita dificuldade de entender o Cristo, porque a gente está louvando a Cristo e não está aprendendo com Cristo. Jesus, ele veio para ser professor. Somente. E a gente transformou Cristo em outra coisa. Porque a partir da hora que você aprende, você é transformado. Sim. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Você ouve, você aprende, você assimila, você pratica. Quando você pratica, você muda o seu mundo, você muda o mundo do outro. Então, a gente tem também uma tendência a ficar nessa posição de gritos e ficam gritando do outro e um gritando do outro.
Como agora no Brasil a gente tá, um grita na direita, um grita na esquerda. E no meio tem 25 milhões de pessoas com fome. Sim. Quem resolve essa equação? Quem faz, né? Tá todo mundo gritando e tem gente com fome. Tá todo mundo fazendo barulho e tem gente com fome. A galera da arquibancada come 3 vezes por dia, paga Netflixzinha, tem videogame em casa, tá vivendo a vida, curtindo legal, mas a galera do eixo tá morrendo de fome. Então a gente tem hoje igrejas se matando, tecnologicamente sendo criativas, tentando buscar o máximo, dando o máximo de si para alcançar mais pessoas, mas existe uma multidão de gente com fome de pão, fome do pão da vida que é Jesus Cristo. Pessoas tão empobrecidas, tão miseráveis, quanto pessoas que não podem ter o que comer hoje, dentro das igrejas. Eu digo para você porque quando eu vou pregar e saio da igreja, a turma sai querendo me agarrar e fala mais sobre isso. O que é isso? Porque isso que tu tá falando é novidade. Mas tem um cara que é da mesma religião que a minha pregando todo final de semana para eles, pô. Sim. A gente tem pães diferentes? Que pão é esse? Então, eu acho que esse tem sido... É uma leitura que eu faço, enfim, essa mania de antropólogo que a gente cria quando a gente vira missionário, né? De estar fazendo leituras, fazendo de cultura. Eu chego no Brasil e encontro uma igreja assim, extremamente polarizada e as ovelhas abandonadas, vivendo como se ovelhas que não tivessem pastor.